Boa noite, boa noite, boa noite. Cheguei, hein? Cheguei. Atrasei um pouquinho porque a conversa estava muito boa ali na internet, viu? O pessoal tá comentando muito, Suzane. Manda um boa noite pro pessoal ali. Oi, boa noite, tudo bem? Tem gente de toda parte do Brasil, muito pedido de oração. A gente orou junto ali um tempão, foi uma bênção, tem sido um privilégio. Mas agora eu tô aqui com vocês. Por inteiro agora, né? Por inteiro. Pastor Igor, a gente estava comentando aqui com o pessoal de casa que para essa semana a gente separou um presente muito especial, não foi? Com certeza, que é o nosso estudo bíblico. Eu acho que tem um ali. Vamos ali, vamos mostrar para o pessoal. Gente, é lançamento esse estudo bíblico, tá? É lançamento. Jesus, restaurador da vida. Nesse estudo bíblico você vai aprender a respeito de salvação, você vai aprender a respeito da volta do próprio Jesus, sobre lei, você vai aprender sobre a lei de Deus, você vai aprender sobre o sábado, sobre muitos assuntos na perspectiva de Cristo. E, gente, esse lançamento está muito especial, as pessoas estão muito animadas pedindo esse estudo, então você aproveita, tá? Aproveita que você... Caso você ainda não tenha pedido, aproveita e peça logo, antes que acabe, peça logo. E para pedir, como é que faz, gente? Você pode ligar, vou falar o telefone, tá? Operadora 12 21 27 31 21. Vou repetir, telefone, tá? Operadora 12 21 27 31 21. Que bom que você repetiu, Igor, porque o pessoal que está assistindo em casa, né, tá vendo aí na TV o número, mas tem muita gente que está nos ouvindo pelo rádio. Certo. Muita gente que está conectado aqui com a Semana Santa pelo rádio. Então eu vou falar bem devagarzinho, dá tempo de você pegar a caneta, pegar o papel. Vamos lá, 0 operadora 12 21 27 31 21. Vou falar mais uma vez, tá bom? 0 operadora 12 21 27 31 21. E se você já quiser aproveitar, anotar aí também, vou falar o site, tá? novotempo.com/estudo. novotempo.com/estudo. Para quem está nos vendo pela TV, aqui do meu lado tá aparecendo o QR Code, esse quadradinho do lado, que é muito simples, né, pastor? É só apontar a câmera. Você pega o seu celular, abre a câmera do seu celular e você vai apontar para esse quadradinho aí. Vai aparecer na tela do seu celular ali o link, você clicou, já cai direto no site. Se você por acaso está vendo pelo seu celular e quer usar o QR Code depois, não tem problema, tira um print da sua tela ou pega um celular de alguém que está aí do seu lado, aponta para o QR Code e aí você vai conseguir entrar com mais facilidade no site também. Bom, e para brilhantar ainda mais a nossa noite, nós vamos ouvir uma música pelo Pablo Canales. Uau! Pablo, seja muito bem-vindo, boa noite. Hoje a gente tem música internacional, né? Boa noite. Que Deus o use aqui, tá bom? Amém. Será que atirei, oh Deus, será? Maldade reina junto ao altar. Não há justiça para aqueles que a procuram. Não há lugar que esteja em paz. Desesperado, buscando vidas para destruir, pois vê a glória da tua vinda se aproxima e sabe bem, isso é seu fim. Será que escutarei tua voz? Será? Será que eu direi sim, eis-me aqui? Será que o teu caminho seguirei? Será que em tuas pegadas andarei? Oh Deus, será? Oh Deus,
será. A Bíblia ensina que só há um caminho para terminar com um final feliz. Fazer de Cristo a nossa vida, nossa glória, e amar os outros como a mim. Será que aprenderei a obedecer? Será que nunca mais irei falhar? Será que os meus pecados deixarei? Será que entre os salvos estarei? Oh Deus, será? Oh Deus, será? Farás somente permanece em mim, e assim meu plano na tua vida irei cumprir. Me busca com fervor e então verás que eu só penso em ver você feliz, sem duvidar. Confia em mim. Muito obrigada por essa linda canção, Pablo. Que Deus continue Pablo abençoando o seu ministério. E agora já estamos aqui com o nosso orador da semana, pastor Felipe Amorim. Boa noite. Boa noite, Suzane. Boa noite, pastor Igor. Boa noite, pastor. Boa noite para você que nos assiste aqui pela nossa quarta noite. É muito bom estar com você que está na Rádio Novo Tempo, que está no NT Play, no YouTube e aqui pela TV. Pastor, hoje você vai falar sobre o Cristo que transforma, mas antes de começar aqui o nosso debate, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse presente que a Novo Tempo preparou. Jesus, restaurador da vida, acho que tem tudo a ver com essa semana, né? Tudo a ver. Esse estudo bíblico que você está sendo oferecido para você ao longo de toda a semana é um lançamento da Novo Tempo. E aí eu quero fazer um convite especial para você que nunca pediu um estudo bíblico da Novo Tempo. A gente tem visto aí os relatórios dessa semana e já tem muita gente que é nosso aluno da Novo Tempo, da Escola Bíblica, e já pediu o seu, e a gente envia com toda alegria. Mas você está me assistindo agora ou me ouvindo pela rádio, você nunca pediu um estudo bíblico da Novo Tempo? Então hoje é o dia. O número é 0, operadora 12, 21 27 31 21. Acertei? É esse mesmo, né? Eu ainda confio. 0, operadora 12, 21 27 31 21. Você está me ouvindo pela rádio? Anota esse número aí, liga pra gente e pede o estudo Jesus, Restaurador da Vida. Vai para sua casa de graça, é um presente da Novo Tempo. Ou pode entrar no site, né, pastor Igor? Isso mesmo, novotempo.com/estudo. Muito simples. novotempo.com/estudo. Você que está pela rádio também vai anotando aí, e você que está pela TV tem um QR Code aparecendo aqui na tela, aqui do ladinho para você. É só pegar o seu celular, apontar para esse quadradinho aí na tela, e aí você já vai cair diretamente no site, tá? Se você tá pelo notebook, também funciona. Se você tá com o celular na mão, você pode printar, fazer um print da tela do celular. Ou você pode pegar o celular do seu irmão que tá aí do lado, da sua prima, do tio. Grita dentro de casa, arruma o celular aí e já entra no QR Code para pedir estudo. É isso aí.
Bom, esse estudo fala sobre Jesus, né, que restaura vidas. Hoje você vai falar sobre esse Cristo que transforma, que restaura. Tem uma pessoa na Bíblia que teve essa vida restaurada, foi Zaqueu. Você vai falar sobre isso hoje à noite, né? Exatamente. Aproveitando o que eu falei lá no segundo dia, a gente pode dizer que Zaqueu teve a transformação da água para o vinho na vida dele, né? Sim. Ele era e depois que ele encontrou com Jesus, ele se tornou outra pessoa, completamente diferente e no ponto para ser salvo, sabe? A vida de Zaqueu, eu gosto da história dele, porque a gente aprende que qualquer pessoa pode ser transformada por Jesus. Qualquer um. Amém. E a gente está falando para muita gente aqui, né? Nós três estamos falando para muita gente aqui, o pessoal que canta, inclusive para gente que está na prisão. Tem gente nos escutando na prisão pela Rádio Novo Tempo. Tem gente nos hospitais nos escutando. Nos hospitais, hoje eu recebi uma foto, né, de um dos hospitais. E foi muito legal ver que realmente as pessoas estavam assistindo, tanto na recepção quanto nos quartos. Isso é muito legal. Que bem. Muito legal mesmo. Então, a mensagem de hoje é só para lembrar, porque eu sei que as pessoas já sabem que Jesus transforma, mas só para lembrar que Jesus pode transformar qualquer um. Você está me ouvindo aí, está me vendo, e você está pensando assim, não, a mim não tem jeito para mim. Você vai aprender hoje que tem jeito para você sim, porque Jesus transforma qualquer um. Amém. O que é impossível para o homem é possível para Deus, né? Para Deus, exatamente. E teve uma outra pessoa que com muito dinheiro, assim como o Zaqueu, que também se encontrou com Cristo, né? Que é ali o jovem rico. Jovem rico que está no capítulo anterior. Eu gosto de relacionar essas duas histórias. Obrigado, pastor Igor, por ter me lembrado. Porque a história do jovem rico e de Zaqueu, elas têm um relacionamento muito íntimo. Porque os dois eram ricos, os dois de alguma forma buscaram Jesus, mas o jovem rico, na hora que Jesus pediu algo dele, ele se recusou a dar, porque ele amava mais o dinheiro do que a Jesus. Aí a história de Zaqueu é o contrário, porque Jesus não pediu nada de Zaqueu e ele resolveu dar, porque ele entendeu que Jesus era mais valioso que as riquezas, né? Então você tem lá duas pessoas ricas, um entendeu o que era mais valioso na vida e o outro não, né? E é até interessante porque no final da história do jovem rico, tem aquela frase de Jesus, né? Mais fácil um camelo passar no fundo da agulha. Você conhece esse negócio? Você conhece? Eu puxei esse assunto por isso. Você só queria falar disso, né? Pra dar uma divulgada aí no canal. Mas muito bem. Mas Mas é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no céu. E as pessoas dizem, nossa, então nenhum rico vai se salvar. Aí no capítulo seguinte tem a história de um rico salvo, que é Zaqueu, né? Pastor, então eu vou colocar, já que o senhor comentou sobre esse assunto da riqueza, é um tema talvez mais capcioso, que é justamente esse. Qual deveria ser a relação do cristão ou das pessoas em geral com a riqueza? Porque a gente tem uma sensação de que seria um problema, né? Exatamente. A gente tem, por causa de interpretações, digamos, rasas da Bíblia, algumas pessoas dizem assim, não, riqueza é uma coisa ruim. E não é. Na Bíblia não tem nenhuma condenação a pessoa ser rica, ter posses. A condenação que a Bíblia faz é o amor que você tem ao dinheiro. E veja, eu posso amar R$1. Sim. Certo. Né? Eu posso ter na minha conta R$1 e amar aquele R$1. E pode ser que alguém tenha na conta R$1 milhão, mas a pessoa não ama aquele dinheiro. Então, não é a quantidade. E na Bíblia a gente tem muitas pessoas de Deus que eram ricas. Você tem Abraão, você tem Salomão, tem Davi, Jó. Veja, Jó é um exemplo claro. Jó era um homem extremamente rico, mais rico do Oriente. Sim. E um homem de Deus. Então, essa foi uma excelente pergunta. Não tem nenhum problema em você acumular riquezas. O problema é você amar essas riquezas que você acumula. Além de que, pastor, a riqueza também não é somente dinheiro. Às vezes a pessoa não tem dinheiro, mas ela ama os seus seguidores. Exatamente. Né? O que tem nas redes sociais. No tempo das redes sociais, essa é excelente. Pode colocar qualquer outra coisa à frente de Jesus que não seja necessariamente dinheiro. Às vezes, sei lá, saúde física, a pessoa quer malhar ali, academia e tal, esquece as coisas de Deus. Exatamente. Outras riquezas, né? Exatamente. Então, a gente precisa lembrar que Jesus precisa estar no centro. É o que eu falei quando eu falei lá das bodas de Caná, né? Jesus deve ser o centro da vida. E se ele é o centro da vida, nada mais vai ser tão importante. Eu lembro do Salmo 23, né? As pessoas gostam daquela tradução que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que a melhor tradução seria: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ou seja, se eu tenho Jesus, eu não sinto falta mais de nada. Pode até me faltar alguma coisa, mas eu não sinto falta porque eu tenho Jesus. E mesmo que eu tenha outras coisas,
eu tenho a Cristo que é o mais importante, então não sinto falta dessas outras, né? Então a gente precisa colocar Cristo no centro. E falando de Cristo, é por isso que a gente quer te ensinar aqui, ó, o estudo Jesus, Restaurador da Vida. Então pede o seu estudo, que ele vai de graça para sua casa. Pastor, o nome de Jesus é muito forte, né? Tanto é que desde antes de ele vir ao mundo, quanto ele esteve aqui e hoje em dia. A impressão que eu tenho, né, pela história, é que quando Jesus passa, Zaqueu imediatamente se propõe a mudar de vida. Isso aconteceu mesmo? Foi instantâneo esse processo? Eu não vou falar muito, senão eu vou dar um spoiler do sermão. Mas não. Realmente, se a gente lê essa história de Zaqueu de maneira rápida, a gente tem a impressão que de repente Jesus estava passando e ele olhou e se converteu. Mas existia um processo. E eu vou falar desse processo no nosso sermão, para a gente entender que Deus vai trabalhando às vezes aos poucos no coração das pessoas, como foi o caso de Zaqueu. Então a gente vai deixar o senhor realmente apresentar essa mensagem, que agora eu fiquei também curiosa, né? Vamos ali assistir agora. E a gente se encontra amanhã aqui também às 10 horas. E mais uma vez, pastor, vamos falar aqui antes da gente sair, né, Igor? Só o telefone para o pessoal anotar, porque às vezes não deu tempo, né? Então vamos lá. Eu vou mostrando o curso aqui enquanto vocês falam o número, ó. Tá, 0 operadora 12 21 27 31 21. Vou repetir de novo, tá? Com muita calma, muita tranquilidade. 0 operadora 12 21 27 31 21. Nossa equipe já está a postos para receber a sua ligação. Ou pelo site novotempo.com/estudo. novotempo.com/estudo. Ou é só apontar o celular para o QR Code que está aparecendo na tela. Pastor, muito obrigado. A gente se encontra amanhã aqui, tá bom? Amém. Até lá. Amanhã. Deixa eu falar uma coisa para você aí que quer ligar para pedir o estudo bíblico. Sabe que a minha esposa trabalha no atendimento da escola bíblica. Ela está agora trabalhando no atendimento e ela mandou um recadinho para mim agora há pouquinho antes de eu entrar aqui no cenário, dizendo duas coisas. Primeiro, ela disse assim: estou orando por você, Deus estará com você, e a oração dela me acalma sempre. E depois ela disse: estou lá atendendo as ligações e tem muita gente pedindo estudo, e se você não pediu ainda, é um presente nosso, você não vai pagar nada, é só ligar e você vai receber na sua casa o estudo Jesus, Restaurador da Vida. Mas agora eu quero ir com você para o nosso tema dessa noite. O nosso tema dessa noite é o Jesus que transforma. Sabe, a proposta do cristianismo não é melhorar vidas. E talvez isso seja uma novidade para você, talvez isso seja estranho para você, não é? Mas o cristianismo não se propõe a melhorar vidas, não. O cristianismo se propõe a transformar vidas. Deixa eu explicar isso melhor para você, porque isso precisa ser bem entendido. A nossa vida é ruim. Nós temos uma natureza ruim. E não tem como melhorar uma natureza como a nossa. Não tem. A nossa única saída, a nossa única escapatória é ser transformado. E isso serve para todas as pessoas. Não importa se você é uma pessoa muito culta, que estudou muito, ou se você é uma pessoa que estudou pouco. Não importa se no seu escritório tem vários títulos, ou se nem escritório você tem. Não importa. Todo mundo precisa de transformação. Ricos, pobres, importantes ou desprezados, todos nós precisamos. E eu quero hoje falar para você da história de um homem que precisava demais de transformação. É a história de Zaqueu. Talvez você até conheça essa história, mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos fazer como nós fazemos todas as noites. Nós vamos ler o texto bíblico e depois nós vamos explicar o texto bíblico e finalmente aplicar o texto bíblico, porque, como eu te falei lá no primeiro dia, essa é a nossa proposta aqui no nosso programa e também em todos os programas da Novo Tempo. Aqui a Bíblia é o nosso manual com o qual nós trabalhamos e o qual nós divulgamos. Então, por favor, acompanhe aí comigo. Se você tem a Bíblia, abre em Lucas capítulo 19 e vamos fazer a leitura aqui a partir do versículo 1. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus,
mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aqui nós temos a história de Zaqueu. E a Bíblia começa com uma informação muito importante. Ela diz que Zaqueu era o chefe dos coletores. Ora, para ser o chefe dos coletores, não era um cargo que você alcançava por mérito exatamente. Para se tornar o chefe dos coletores, Zaqueu muito provavelmente comprou aquela concessão, comprou aquele cargo. Isso acontece já há muito tempo na terra. Ele comprou aquele cargo porque ele queria ser um líder dos coletores, porque tinha muita vantagem naquilo. E aí você para pensar comigo. Ora, se ele gastou um dinheiro tão grande comprando o cargo de liderança de coletores, e eu não sei se eu te falei, mas é a única vez na Bíblia que aparece essa expressão líder dos coletores, que isso é falado sobre alguém. É só sobre Zaqueu. O que Lucas, o escritor aqui do Evangelho, estava querendo enfatizar é que Zaqueu não era apenas um coletor, mais um coletor, não. Ele era o líder e ele comprou aquele cargo, portanto ele investiu um bom dinheiro, mas havia uma compensação financeira naquele investimento. Zaqueu era líder de uma das 3 maiores coletorias daquela região. As 3 maiores eram a coletoria de Cafarnaum, a coletoria de Cesareia e a coletoria de Jericó. Portanto, era muito lucrativo para Zaqueu ser o líder daquela coletoria. Ele tinha muito lucro e, lógico, lucro de maneira desonesta. Zaqueu era um ladrão, sim. E ele era odiado por todos os seus compatriotas, porque ele cobrava o que o Império Romano estabelecia, que já era um imposto alto, e ele colocava um valor em cima daquele imposto para ele ganhar. Então o dinheiro que Zaqueu tinha era um dinheiro que vinha de uma fonte desonesta. Mas sabe de uma coisa? Zaqueu era um homem que tinha o bolso cheio de dinheiro e o coração vazio. O bolso de Zaqueu transbordava de bens, mas o seu coração estava vazio de esperança, estava vazio de sentido. Você já se sentiu assim? Tendo bens, tendo pessoas ao seu lado, mas estando com o coração vazio? Era assim que Zaqueu se sentia. Todo o dinheiro que ele tinha não satisfazia a necessidade que ele tinha de sentido para a sua vida. Ele deitava na sua cama à noite, olhava para a sua casa, uma casa luxuosa, uma casa que tinha tudo que o dinheiro poderia comprar, mas ele não conseguia descansar. Porque no seu coração existia um incômodo por tudo que ele vivia. Mas você já se perguntou, o que fez com que Zaqueu se interessasse por Jesus? O que foi que aconteceu com Zaqueu para que de repente ele ouvisse que Jesus estava passando por Jericó e subisse numa árvore e quisesse ver Jesus? Será que isso aconteceu de uma hora para outra? Não aconteceu de uma hora para outra. Existe todo um processo pelo qual Zaqueu passou, e é interessante a gente pensar nisso. Há pelo menos 2
explicações ou duas possibilidades para esse interesse de Zaqueu. A primeira possibilidade é que Zaqueu conhecia a história de um colega dele, que também era coletor de impostos, mas que se encontrou com Jesus e teve a vida completamente transformada. Você sabe de quem eu estou falando? Estou falando de Mateus, exatamente. O discípulo de Jesus era um coletor de impostos, colega de Zaqueu. E certamente quando Mateus abandonou a coletoria para seguir Jesus, aquela história se espalhou entre os coletores e deve ter chegado em Zaqueu. Aquilo chamou a atenção dele. Mas tem outra possibilidade tão forte quanto essa. Você já ouviu falar de João Batista, né? João Batista foi o pregador que que preparou o caminho para Jesus. E o ministério de João Batista aconteceu bem próximo de Jericó. E a Bíblia diz que muitos coletores de impostos iam escutar as pregações de João Batista. Existe uma grande possibilidade de que Zaqueu tenha ouvido a respeito de Jesus através de João Batista. E isso me faz pensar numa coisa muito importante. Zaqueu, tendo escutado sobre Jesus um tempo antes, passou por um processo que muitas pessoas passam e que talvez você que está me escutando agora esteja passando. Ora, se Zaqueu escutou sobre Jesus um tempo antes, o reino de Deus começou a crescer no coração de Zaqueu, antes dele encontrar com Jesus. Sabe, na Bíblia tem uma parábola do fermento. Diz que o reino de Deus é como um fermento. E o fermento funciona assim, ele começa pequenininho, você coloca o fermento na massa e ele vai fazendo a massa crescer, crescer, crescer e aos poucos a massa fica grande. O que aconteceu no coração de Zaqueu foi que ele escutou falar de Jesus muito tempo antes. E o reino de Deus foi crescendo no coração dele, até chegar ao ponto que ele não conseguiu mais suportar e então ele foi procurar Jesus. Mas eu quero chamar a sua atenção para um detalhe importantíssimo. O reino de Deus crescia no coração de Zaqueu enquanto ele ainda estava na vida de pecado. Amigo, presta atenção no que eu estou te falando. Zaqueu estava roubando as pessoas. Mas aos poucos o reino de Deus foi crescendo no coração dele. E quanto mais o reino crescia, mais Zaqueu ficava incomodado com a sua situação. E mais Zaqueu ficava incomodado em ser um ladrão. Mais Zaqueu ficava incomodado em não estar fazendo as coisas certas. Quanto mais o reino de Deus crescia no coração de Zaqueu, mais ele sentia necessidade de encontrar com Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você seja alguém semelhante a Zaqueu. Você ainda está no mundo de pecado. Você ainda está fazendo coisas que não devia fazer. Você ainda está envergonhando o nome de Deus, mas tem um incômodo no seu coração. Talvez você estava trocando de canal e parou aqui e começou a me escutar e se identificou com a história de Zaqueu, porque você também ainda está vivendo no pecado. Mas há alguma coisa no seu coração que não te deixa em paz. Sabe o que é isso? É o reino de Deus crescendo no seu coração. Jesus trabalhando em você através do Espírito Santo e dizendo: você precisa ser transformado, você precisa ser transformada, você precisa sair dessa vida. A boa notícia é que assim como aconteceu no coração de Zaqueu, o reino de Deus agora está transbordando na sua vida. E você foi colocado aqui nesse canal, nesse momento. Você encontrou essa transmissão na internet nesse momento. Ou você está me escutando pela rádio nesse momento, porque Deus já está trabalhando no seu coração e Ele quer transformar a sua vida. E ouve bem o que eu vou te dizer. É possível. Há solução para você. Você pode mudar de vida. Você pode abandonar o pecado.
você pode ser completamente de Jesus. Então Zaqueu, depois desse processo todo do reino de Deus crescendo no coração dele, ele resolveu encontrar Jesus e ele soube que Jesus passaria por Jericó. E sabe, deixa eu te falar uma coisa. Talvez você conheça alguém que está numa vida de pecado como Zaqueu estava. A gente precisa parar de condenar as pessoas e de dizer, olha, para esse não tem jeito. Essa pessoa aqui, para essa pessoa não tem transformação. Porque as pessoas olhavam para Zaqueu e condenavam Zaqueu. E diziam, olha, esse homem aí, esse homem está completamente perdido. Ele é um inimigo da nação. Ele é um inimigo de Deus. Para ele não tem jeito. Mas enquanto as pessoas pensavam assim, Deus trabalhava no coração de Zaqueu, como está trabalhando aí no seu. Então, quando Zaqueu ouviu que Jesus ia passar por Jericó, ele fez um plano. Ele disse, eu preciso ver Jesus. Aquilo não cabia mais no peito de Zaqueu, ele precisava encontrar Jesus. E Zaqueu conhecia muito bem a cidade de Jericó. Ele sabia qual era o caminho pelo qual Jesus passaria. E então ele disse, eu já sei o que eu vou fazer. Vou subir numa árvore, num sicômoro, numa figueira brava, como diz a versão que nós lemos, e de lá eu vou conseguir ver a Jesus. Eu não sei se você já parou para se perguntar por que Zaqueu teve que subir numa árvore. Tudo bem, a Bíblia diz que ele era baixinho, né? Mas a gente fica pensando, bem, numa rua dessas que a gente vive aqui no Brasil, ou aí na sua cidade, se você me assiste de fora do Brasil, se a pessoa se afasta um pouco, ela poderia ver Jesus de longe, não é? Só que a gente não pode julgar a Bíblia a partir da nossa visão da cultura que a gente vive. A gente precisa tentar mergulhar na cultura bíblica para entender o que acontecia. As ruas de Jericó não eram ruas largas como nós temos hoje, não. As ruas de Jericó tinham a largura no máximo da envergadura de um homem. Ou seja, mais ou menos aí uns 1,80 m, 2 metros de largura talvez no máximo. Então você imagina agora uma multidão ao redor de Jesus. Jesus está caminhando, a multidão também, numa rua estreita. Realmente um homem baixinho não conseguiria ver. Então Zaqueu sobe na árvore. Eu queria que você parasse para pensar naquela figura de Zaqueu em cima da árvore. Zaqueu não era uma criança. Uma criança subindo na árvore é uma coisa normal, uma brincadeira de criança. Mas naquele período, um homem adulto, como era Zaqueu, subir numa árvore e ficar lá enquanto tem uma multidão passando por baixo, aquilo era uma situação ridícula. Mas o que me impressiona no coração de Zaqueu é que o reino de Deus estava tão forte, a vontade de encontrar Jesus era tão grande, a necessidade de transformação era tão intensa, que Zaqueu decidiu passar por um ridículo, se aquele ridículo o levasse até Jesus. Sabe, a gente precisa meditar nessa ação de Zaqueu. Porque muitas vezes nós estamos entendendo a vontade de Deus para nós. Muitas vezes nós estamos ouvindo Jesus falar claramente conosco. Mas a gente não se entrega a Jesus porque, o que vão falar de mim? O que os meus colegas de trabalho vão falar de mim? O que meus colegas de faculdade vão falar de mim? O que a minha família vai dizer de mim? Às vezes a gente não se entrega a Jesus porque tem medo do que os outros falarão de nós, quando a nossa maior preocupação deveria ser encontrar com Jesus para que Ele transforme a nossa vida, algo que nós precisamos tanto. Zaqueu sabia disso, então ele não se importou, ele simplesmente subiu na árvore e estava lá esperando Jesus passar. E a multidão começou a se aproximar, e Zaqueu deve ter arregalado os olhos, porque ele começou a ver a silhueta de Cristo no meio da multidão, e ele estava pensando, bem, quando Jesus chegar aqui embaixo, eu vou conseguir ver a Jesus bem de pertinho,
Eu vou conhecer esse homem de quem João Batista falava. Eu vou conhecer o homem que transformou a vida do meu colega coletor de impostos, Mateus. Zaqueu achava que veria Jesus de longe enquanto Jesus passasse na multidão. Mas veja, embora Zaqueu achasse que ele estava buscando a Jesus, era Jesus quem estava buscando Zaqueu. Quando Jesus passou embaixo daquela árvore, ele parou. Parou, a multidão parou. E Zaqueu deve ter ficado bem animado, não é? Porque agora ele teria um tempo a mais para ver Jesus. Mas o coração de Zaqueu deve ter batido forte quando Jesus olhou para cima e olhou nos olhos de Zaqueu. Aquilo já deve ter sido algo tremendo. O coração de Zaqueu batia forte. Mas então a Bíblia diz que Jesus faz uma coisa. Jesus fala o nome de Zaqueu. Ele diz Zaqueu. Queridos, como eu gosto de parar e pensar nesse momento. Já fazia algum tempo que Zaqueu queria encontrar Jesus. E na cabeça dele ele ia ver Jesus passar. Mas há uma frase no Evangelho de Lucas que se repete várias vezes. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E na vida de Zaqueu se cumpriu essa frase. Porque não era Zaqueu que estava procurando Jesus. Era Jesus quem estava procurando Zaqueu. Jesus então diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero ir para a sua casa. E amigos, essa expressão de Jesus para nós pode não ser tão forte assim, mas ir à casa de uma pessoa na cultura daquela época, na cultura do tempo bíblico, era dizer que você aceitava a pessoa, que você queria ser íntimo daquela pessoa. A visita à casa de alguém era um sinal de querer, de uma intenção de aproximação. Então Jesus diz, em outras palavras, Zaqueu, desce depressa porque eu quero ser íntimo teu. Amigos, isso é tão confortador, sabia? Porque Zaqueu era um ladrão, sim. Zaqueu era um pecador inveterado, sim. Mas Jesus ama ser íntimo de pecadores. Jesus quer ser íntimo teu. Você está me ouvindo? Olha aqui para mim. Você que me ouve pela rádio, presta atenção. Jesus quer ser íntimo seu. Ele quer ser um amigo do peito. Ele quer ser seu companheiro de todas as horas. E para de dizer que você não é digno, porque realmente nenhum de nós é. Mas a dignidade está nele e não em nós. A Bíblia diz que as pessoas começaram a criticar. Como é que pode Jesus vai para a casa de um pecador? Essa é a expressão que o texto bíblico traz aqui. Parece que aquelas pessoas não sabiam que todos eram pecadores. E Jesus sim, ele vai para a casa de pecadores, e louvado seja Deus por isso, porque senão ele não entraria na minha e na sua casa. Sabe o que foi que Jesus fez com os críticos? Ignorou. Jesus foi para a casa de Zaqueu. E lá na casa de Zaqueu aconteceu algo tremendo, porque Zaqueu decidiu que ia mudar de vida. Zaqueu começou a fazer uma declaração de mudança de vida. E a declaração de Zaqueu é muito interessante, porque ele fala, que você leu comigo: Senhor, eu resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres, e se alguma coisa eu extorquir de alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Não percamos os detalhes do texto bíblico. Se você olhar Levíticos capítulo 6 e Números capítulo 5, você vai perceber que para um pecado como o de Zaqueu, a recomendação da Bíblia era devolver o que foi perdido, o que foi tomado, o que foi extorquido, e 1/5 a mais. Isso que está lá em Levíticos 6 e Número 5. Se você olha para Êxodo 22, a partir do versículo 4, você vai perceber que em alguns casos era recomendado dar o dobro, ou devolver o dobro.
Mas Zaqueu não fala nem que devolveria 1/5 a mais e nem que devolveria o dobro. Zaqueu diz: eu vou devolver 4 vezes mais. Zaqueu apela para o direito romano, porque o direito romano dizia que se alguém cometia um roubo público, alguém era um ladrão público, teria que devolver 4 vezes mais aquilo que roubou. E aqui tem um sinal de como Zaqueu reconheceu o seu pecado. Porque Zaqueu disse: eu sou um pecador público, eu sou um ladrão. Zaqueu começou a reconhecer que ele era muito pecador, e por isso ele diz: não vou devolver 1/5 a mais, não vou devolver o dobro, eu vou devolver 4 vezes mais, porque é isso que um ladrão como eu deve fazer. Ah, queridos, que coisa linda! Zaqueu reconheceu a sua condição. E isso é algo que nós precisamos fazer. Nós precisamos reconhecer quem nós somos e quem nós não somos. Porque só quando nós reconhecemos quem nós somos e quem nós não somos, é que a gente vai em direção a Cristo, que transforma a gente em quem Ele quer que nós sejamos. Só que Zaqueu não reconheceu apenas a sua condição. Zaqueu reconheceu o que era mais valioso na vida. Sim, porque quando Zaqueu encontrou Jesus, toda a sua riqueza perdeu completamente o valor. Porque ele recebeu de Cristo algo que o dinheiro não podia comprar. Ele recebeu paz, ele recebeu perdão, ele recebeu alegria. Alegria. Então Zaqueu reconheceu o que era mais valioso e ele diz: olha, metade dos meus bens vão para os pobres. E com a outra metade eu vou devolver 4 vezes mais. Você observou que provavelmente Zaqueu deixou de ser rico. Ele deixou porque ele devolveu metade para os pobres, ou entregou metade para os pobres, e com a outra metade ele ia devolver 4 vezes mais tudo que ele roubou, e ele roubou muita coisa. Sabe o que foi que aconteceu com Zaqueu? Ele entendeu a graça de Cristo, e ele abriu mão de tudo, sem que Jesus pedisse, porque ele entendeu que aquelas riquezas eram fruto do pecado. E quando Zaqueu se entregou a Jesus, quando ele se encontrou com Jesus, Zaqueu rejeitou o pecado e os seus frutos. Ah, queridos, que lição para nós, que lição. Porque agora que você está recebendo Jesus na sua vida e você está recebendo Ele nesse momento, você precisa rejeitar o pecado e os seus frutos também. Há uma história a respeito de Zaqueu, provavelmente uma história de ficção, mas eu gosto dela porque ela ilustra bem o que aconteceu na vida de Zaqueu. A história conta que Zaqueu chegou em casa com 13 homens, Jesus e seus 12 discípulos. E ele chegou e disse para sua esposa: olha, esse pessoal veio comer conosco. E a história diz que a esposa dele ficou assustada. Como assim, Zaqueu? Você traz 13 homens para jantar conosco sem me avisar, Zaqueu? Como é que você faz isso? E aí a história conta que Zaqueu disse para a esposa: olha, não fui eu que convidei, foi ele, Jesus, quem disse que vinha. E ele disse que vinha, então eu trouxe. E aí a esposa perguntou para ele: como assim, Zaqueu? Ele disse que vinha e veio. Zaqueu, quem é que manda nessa casa? É você ou Jesus? E aí Zaqueu teria respondido o seguinte: até ontem era eu que mandava, mas a partir de hoje é Jesus quem manda. Ah, queridos, como eu gosto dessa história, como eu te falei, provavelmente é uma ficção. Mas ela ilustra bem o que aconteceu no coração de Zaqueu.
Porque Zaqueu reconheceu o que era mais valioso na vida e Jesus falou: hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Jesus devolveu a Zaqueu a felicidade e deu a ele a salvação em Cristo Jesus. Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Não importa quem você é. Não importa se você me ouve agora de dentro de uma penitenciária, porque você cometeu um crime. Não importa se você é um marido adúltero, se você é um desonesto, não importa se você é uma mulher que comete pecados, não importa. Jesus pode transformar a sua vida como transformou a vida de Zaqueu. Não existe nenhum pecador que foi tão longe que não possa ser alcançado por Jesus. E Jesus quer fazer para você a mesma declaração que ele fez para Zaqueu: hoje houve salvação nessa casa. E o que você precisa fazer é se entregar, abrir a sua vida e dizer: a partir de hoje quem manda é Jesus. Você ainda não é batizado? Você ainda não é batizada? Ainda não passou por esse processo? Então você precisa aceitar o batismo agora, porque vai ser o símbolo da transformação que Jesus fará na sua vida. Entra no link agora, novotempo.com/eu aceito. Ou manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, 12982447788. Escreve eu aceito. E aí nós vamos mandar um link para você preencher, para que você possa ser ajudado nesse processo do batismo. Você me ouve pela Rádio Novo Tempo? Anota aí esse número agora. Isso, pega o papel. Anota 12982447788 e manda agora um recado dizendo: eu aceito. É a sua demonstração pública de que você quer ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero chamar o Pablo aqui. Vem, Pablo. O Pablo vai cantar. E enquanto ele canta, é hora de você mandar a mensagem para a gente. O número está aí na sua tela, 12982447788. Manda uma mensagem, eu aceito, dizendo que você aceita ser batizado em nome de Jesus. E enquanto o Pablo canta, é momento de você entrar em contato conosco, demonstrando publicamente que você quer ser transformado por Jesus. Estendo a ti meus braços, meu Senhor. Minha alma está segura em teu amor. Quero ouvir pela manhã da tua misericórdia. Quero andar nos teus caminhos, junto a ti estar. No teu colo deixo a minha alma. Com a tua paz e o teu amor serei. Eu serei feliz. Vive
ser teu servo. Não quero ser daqueles que ao viver só passam pela vida sem ver tua existência. A tua vontade quero entender. O teu Espírito habita em mim. Quero vir a tua manhã, a tua misericórdia. Quero andar nos teus caminhos, junto a ti estar. No teu colo eu deixo a minha alma, eu deixo minha alma com a tua paz e o teu amor serei. Eu serei feliz, viverei feliz. Eu serei feliz, viverei feliz. Eu serei feliz. Obrigado, amigos. Muito obrigado pela mensagem. Olha aqui para mim. Talvez faz muito tempo que você não se sente feliz, você não se sente tranquilo, tranquila, que há um incômodo na sua vida, no seu coração. Enquanto você estava nessa vida de pecado, alguma coisa no teu coração te dizia: não é esse o lugar que eu gostaria que você estivesse, não é aqui o seu lugar. Sabe que voz é essa? É a voz do Espírito Santo falando contigo. E a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Então, querido, querida, aceita Jesus e dá um passo de fé. Entra no link novotempo.com/eu aceito e preenche os teus dados dizendo: eu quero ser batizado, eu quero ser batizada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que me ouve pela Rádio Novo Tempo, anota esse número agora, é 12982447788. Vou repetir com calma, porque eu quero que você tome essa decisão hoje. Jesus está te convidando agora. O número é 12982447788. Você escreve na mensagem uma frase, escreve: eu aceito. Essa é a sua demonstração pública de que você quer ser batizado. Nós vamos enviar um link para você ali no mesmo WhatsApp. Você clica no link, faz um breve cadastro e nós vamos entrar em contato com você o mais rápido que for possível. Talvez você esteja pensando: mas eu não queria ir à igreja agora, nesse período de pandemia. Eu tenho medo de passar pelo batismo agora, por causa do vírus. Calma. Você vai enviar para nós a sua decisão, ou no novotempo.com/eu aceito, ou no nosso WhatsApp que aparece aí na sua tela, o 12982447788. Você vai mandar a sua decisão agora. Mas a data é você quem vai escolher. O lugar é você quem vai escolher. O importante é que você escolha. O importante é que você aceite. Então eu vou te falar mais uma vez. O link é novotempo.com/eu aceito. Ou você pode mandar uma mensagem para 12982447788. Você escreve: eu aceito. Vai receber um link nosso, clica no link, faz o seu cadastro e nós vamos ajudar você. Se para você for mais fácil, você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que vai aparecer aí na tela.
vai direto para a nossa página do Eu Aceito e você vai estar demonstrando publicamente para Jesus, para os anjos, para o universo, que você aceita ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a decisão que você precisa tomar agora e é a decisão que vai transformar a sua vida. Se puder, feche os olhos e ore comigo. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela história de Zaqueu, porque o exemplo dele nos mostra que nós podemos ter a vida transformada também. Senhor, essa pessoa que me ouve pela rádio, essa pessoa que me assiste pela internet ou pela TV, ela precisa de transformação, Pai. Então ajuda para que ela tome a decisão pelo batismo agora e mande o recado para nós, para que o Senhor possa transformar a vida dela completamente. Senhor, faz por nós o que o Senhor fez por Zaqueu. Nós entregamos a nossa vida agora em Tuas mãos, para sermos transformados completamente. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. A gente se encontra amanhã, às 10 da noite, aqui na TV Novo Tempo, para continuarmos estudando sobre a vida de Jesus. Até lá.